Fala pessoal, sou Guilherme Sanches, bem-vindos a mais um vídeo do canal Estratégia Ágil. Vou compartilhar nesse vídeo os 5 passos para a implementação da Estratégia Ágil com OKRs no seu negócio. O objetivo não é criar um guia definitivo ou uma receita de bolo, mas sim compartilhar as melhores práticas que eu tive com a implementação desse processo nas 2 startups que eu fundei e nas 16 empresas que eu trabalhei como consultor de estratégia na transformação para a mentalidade ágil, utilizando os OKRs nos últimos 8 anos. Não vou me ater ao funcionamento dos OKRs, porque lá no meu e-book Estratégia Ágil com OKR, você encontra o surgimento, a história, o funcionamento dos OKRs de forma mais estruturada. Nesse vídeo eu vou me ater aos 5 passos para implementar essa filosofia que nasceu lá na Intel, se popularizou no Google e ganhou o mundo com várias empresas com crescimento exponencial, que basicamente respondem para onde nós estamos indo de forma qualitativa. Ou seja, como que você direciona o esforço do seu time, da sua equipe, o seu esforço na sua vida pessoal em poucos aspectos que representam o seu sonho dentro de determinado espaço de tempo. E do outro lado, sobre como que você mensura que você está conseguindo gerar resultados ou como que você está graduando o seu crescimento, chegando nos seus objetivos. De um lado, nós temos os objectives, que são qualitativos, representam um sonho e causam desconforto, geralmente para um espaço de 3 meses. A gente vai entender a cadência aqui no fluxo de implementação, e do outro lado, de 3 a 5 resultados chaves que graduam cada um desses de 3 a 5 objetivos que nós definimos para o nosso ciclo de cadência. Esses resultados chaves são quantitativos, devem provar a graduação e devem provar o crescimento em torno desses objetivos de forma numérica e de forma quantitativa. Agora, como que nós implementamos essa filosofia na nossa empresa, no nosso negócio? Se você quiser se aprofundar no funcionamento dos OKRs, o link do e-book está aqui na descrição e nos comentários desse vídeo. Para implementar os OKRs, para implementar essa filosofia ágil, eu costumo trabalhar em 5 etapas, em 5 fases, que nesse vídeo eu vou fazer uma visão geral de cada uma dessas etapas e a partir do próximo vídeo eu vou em cada um dos vídeos detalhar ferramentas, boas práticas e exemplos reais de cada uma dessas etapas para a implementação dos OKRs. O primeiro passo, ou a primeira etapa que eu gosto de trabalhar dentro das organizações é a criação desse aspecto subjetivo e que representa de fato o significado da organização, que nós chamamos de propósito. Muitas organizações negligenciam a criação de propósito, mas eu não canso de falar que cultura vem antes da estratégia. Se você quer construir uma estratégia de fato relevante no seu negócio, você precisa fazer as pessoas entenderem o porquê elas estão ali e qual é o significado real do seu negócio. Na primeira etapa, comece com um propósito relevante. Se você já tem o seu propósito, que é totalmente diferente de missão, visão e valores da sua organização, traduza para as pessoas de forma clara o real significado, o porquê da sua empresa. No próximo vídeo, a gente vai ver sobre como você refletir sobre o ethos da sua organização, a faísca, a fagulha inicial do surgimento do seu negócio, como encontrar real vocação, como refletir com as pessoas sobre a sua vocação e como pensar no legado que a sua organização quer deixar para o mundo. Em cima desse propósito, nós construímos o direcionamento estratégico da empresa. É muito fácil pensarmos em metas, indicadores, resultados que acabam não criando conexão com o real significado, real motivo da existência do seu negócio. Na segunda etapa, quando nós pensamos nas estrelas direcionadoras, nas estrelas guia, nas estrelas do norte, que vão direcionar o esforço das pessoas, da nossa equipe, em torno de metas, estratégias relevantes, nós precisamos basear isso nesse aspecto, nesse primeiro passo do propósito que nós acabamos de construir. As estrelas do norte, elas direcionam o esforço da nossa organização, geralmente por um período de 1 a 3 anos, que traduzem os entregáveis da minha organização. Por exemplo, se eu tenho uma organização, se eu tenho uma startup que nasceu com o propósito de revolucionar a forma como serviços logísticos funcionam no Brasil. Por exemplo, esse pode ser o meu propósito. A minha startup, o meu negócio, o meu business nasceu com esse
significado, com essa razão de ser. Esse está muito vinculado com o meu ethos. Quando eu for construir as minhas estrelas do norte, eu vou pensar de forma a gerar entregáveis, como que eu materializo esse meu propósito pelo período de 1 a 3 anos. Geralmente o propósito ele é atemporal, ele traduz significado. As estrelas guias são os entregáveis, as estrelas do norte traduzem de 1 a 3 anos como que eu estou materializando o meu propósito de fato. Para aí sim, só no terceiro passo, eu começar a pensar na cadência do meu ciclo estratégico. Se eu conseguir visualizar de 1 a 3 anos como que eu entrego o meu propósito na prática, eu tenho condições de pensar na execução estratégica, pensando no melhor ciclo de cadência para o meu negócio. Aqui é muito particular de cada organização, de cada startup ou de cada time que pretende trabalhar com essa visão de estratégia ágil. Basicamente, eu preciso fazer uma reflexão de qual que é as minhas limitações, as minhas potencialidades em termos de negócio. Lá no terceiro vídeo dessa série a gente vai ver como fazer isso na prática para tentar entender o prazo de duração do meu ciclo estratégico. Como boa prática, nós temos que os OKRs funcionam de forma trimestral. Na grande parte das empresas que obtêm sucesso, funcionam de forma trimestral. Mas nada impede de eu ter um ciclo de cadência das minhas metas estratégicas de 12 meses ou de 6 meses, os meus times trabalharem com metas de 6 meses ou de 3 meses, com ciclo de cadência de 3 meses, ou mesmo as minhas equipes, as pessoas trabalharem com ciclos ainda menores. Algumas empresas trabalham com ciclos estratégicos de 12 meses e ciclos táticos de 6 meses ou de 3 meses. Várias outras podem trabalhar com todos os ciclos de cadência trimestrais. Tudo isso vai variar com o seu momento da sua empresa, da sua organização, da sua startup. A partir do momento que eu pensei nas potencialidades e limitações, consegui definir na terceira etapa o ciclo de cadência, o prazo de duração do meu ciclo estratégico, eu tenho condições de definir os OKRs não mais de maneira top-down, mas sim de maneira bottom-up, de maneira colaborativa. Aqui, a grande diferença na definição dos OKRs não é fazer o que a gente chama de cascata, waterfall, de fazer com que a estratégia parta de pequenos grupos de pessoas, de um pequeno grupo de pessoas e venha para a execução de uma grande quantidade de pessoas. Mas é fazer com que, assim como o Grove fez na Intel lá em 1970, garantir a participação e envolvimento das pessoas no pensamento estratégico e no diálogo estratégico do seu negócio. Quando formos definir esses OKRs no ciclo de cadência definido para a sua organização, para a sua empresa, para a sua startup, pensando de forma colaborativa, nós podemos definir, por exemplo, de forma trimestral, os meus OKRs estratégicos, de forma anual, os meus OKRs estratégicos e seguindo o ciclo de cadência definido para cada um desses itens. Sempre se preocupando em definir conjuntos focados geralmente de 3 a 5 objetivos estratégicos, táticos ou mesmo individuais e de 3 a 5 KRs, resultados chaves para cada um desses objetivos. E por fim, criar conexão entre todos esses componentes. Se eu tenho um ciclo de cadência para os meus objetivos, as minhas metas estratégicas de 12 meses, eu preciso conectar os meus times a essas diretrizes estratégicas que estão conectadas com as minhas estrelas direcionadoras e que se conversam com um propósito massivo, transformador massivo da minha organização. Eu crio conexões a partir do momento que eu faço com que as pessoas estejam convergindo para a minha estratégia do meu ciclo de cadência tático e que veja a composição desse tático com os meus objetivos completos e complexos da minha organização de fato. A partir do momento que eu crio conexão, a gente vai ver lá no 5º vídeo dessa série, que eu crio conexão entre todas essas metas, essas estratégias, eu tenho condições ou eu devo fazer esse acompanhamento periódico em forma dos check-ins dentro de cada sprint que a gente cria as
diretrizes e intenções estratégicas dos nossos OKRs. Eu parto de algo muito mais subjetivo e amplo, relacionado com o significado da minha organização, da minha startup, e chego no nível de check-ins semanais, de checagens de metas para tirar barreiras e para, de fato, conseguir definir os entregáveis para o meu negócio que vão ter conexões com as minhas estrelas do norte, as minhas estrelas guias, que vão contar a história do meu negócio por um período de 1 a 3 anos, dentro de um ciclo de cadência para o meu ciclo estratégico que eu defini, meu ciclo tático. Percebam que a gente está saindo de algo muito mais subjetivo e vindo para algo muito mais prático e semanal. Algo que não tem prazo de validade, algo que não tem tempo de duração, mas que traduz o real significado da minha empresa, da minha startup, e estou chegando a nível de sprint semanal para fazer a checagem das minhas metas. Eu saio do subjetivo, conto as histórias na Estrela do Norte, de onde que o meu negócio vai caminhar, quais são os esforços que eu preciso direcionar para o período de 1 a 3 anos, venho para o meu ciclo de cadência e dou o ritmo correto para o meu ciclo estratégico. A gente vai ver como que garante esse ciclo estratégico seja correto. Venho para os meus OKRs, que traduzem os objetivos e resultados chaves do meu negócio, e saio para a conexão de tudo isso funcionando de forma cadenciada dentro do mesmo ritmo e as pessoas falando a mesma língua dentro da nossa organização. Se você acha que o seu time precisa performar mais, se você acha que as pessoas não estão focadas nos objetivos corretos, se você acha que você precisa de mais alinhamento entre as pessoas, definindo a estratégia e dialogando sobre as diretrizes estratégicas do seu negócio, acompanhe essa série de vídeos. Em cada um dos 5 passos eu vou dar ferramentas básicas, eu vou falar exemplos reais, eu vou dar boas práticas de como garantir a implementação da estratégia ágil com OKRs dentro do seu negócio. Então fica ligado, assina o canal que na sequência a gente continua com os próximos vídeos.